Sou grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês nesta data. 132 anos, é isso? Quem tem essa idade aqui? Vocês não estavam lá no início, né? Mas todos nós somos resultado, fruto de um trabalho que começou há 132 anos nesse lugar, e um trabalho que frutificou, um trabalho que deu resultados, um trabalho, um esforço de homens e mulheres que se colocaram à disposição de Deus para trazer à cidade de Taubaté a pregação da palavra pela Igreja Metodista. Trago a vocês também um abraço carinhoso do nosso bispo, José Carlos Pérez, e é um prazer estar com vocês aqui. O tema que me foi proposto para esse momento é o tema esperança. E nós não conseguimos falar de esperança sem falar em Deus. Não dá para pensar em esperança sem lembrar de Deus. Porque em Deus está a nossa esperança. E nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão perdendo a esperança. Estamos passando um período muito difícil em todos os lugares, em todas as nações. E é tempo de nós pensarmos sobre esse tema, mas não apenas para pensar, mas para, de alguma maneira, sermos levados a reagir de uma maneira positiva, de uma maneira esperançosa, de uma maneira confiante no meio de tudo que estamos vivendo e enfrentando. É certo que nós estamos aqui bem confortáveis, sim ou não? Quando cada um de nós voltar para casa, certamente haverá, no mínimo, um jativi do almoço nos esperando para a gente, antes da gente dormir. Estou certo? Alguns não vão comer jativi. Alguns vão comer alguma coisa, outra coisa nova, que não estava lá sobre a mesa no almoço. Mas, no mínimo, a gente vai ter o jativi sobre a mesa. Não vai faltar para nós uma cama para dormir essa noite. Não vai faltar água na nossa torneira. Não vai faltar energia na nossa casa. Quantas coisas nós temos recebido, quantas coisas nós temos desfrutado. E às vezes essas coisas nos levam a pensar de uma maneira tão egoísta. Se nós estamos bem, então está tudo bem. É assim que a gente pensa. Mas nesse tempo, quando enfrentamos todos os dissabores de uma pandemia, todas as tristezas, todas as perdas que já tivemos, é tempo de nós repensarmos alguns conceitos, repensarmos algumas ações, algumas atitudes, em nome da igreja, em nome do Senhor Jesus. É tempo de avaliarmos a nossa postura enquanto igreja e fazer valer esses anos todos que se passaram quando homens e mulheres doaram. Quantos homens e mulheres se colocaram à disposição desse trabalho. Quantos certamente suaram a camisa para que nós pudéssemos ter tudo isso tão bonito e tão bem feito e tão bem cuidado hoje. É certo que tudo isso nos ilude e desvia a nossa atenção daquilo que realmente nós precisamos ser. E é certo que nesse tempo também surgem os lamentos, surgem as dores, surgem as tristezas, surgem os fracassos, as decepções.
Tudo isso está aí à nossa volta. Podemos perder alguém a qualquer instante. Podemos sofrer algum tipo de tribulação a qualquer instante. E é hora de nós lembrarmos o que realmente nos dá esperança no meio de tudo isso, no meio de um mundo do avesso que nós estamos vivendo. Nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos um homem chamado Jeremias. Eu gosto muito de ler o livro de Lamentações de Jeremias. Não é apenas um profeta chorão, como muitos dizem. Não é apenas um homem que se coloca numa situação de penúria, numa situação de muita tristeza, de muita dor, diante de tudo aquilo que ele tinha visto, ele via à sua volta, mas muito mais, um homem que tinha o temor de Deus no coração e sabia que no meio de todas as tribulações ainda havia esperança. Então olhemos para o profeta Jeremias nessa noite, não como um homem derrotado, não como um homem que perdeu a esperança, não como um homem que jogou a toalha e desistiu de tudo e dizendo que a vida não valia mais a pena. Mas um homem que lembrou-se da misericórdia de Deus, que se renova todas as manhãs. Um homem que foi capaz de dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E para isso nós vamos então ler a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 24, 25 e 26. Acompanhe conosco, você que está aqui, você que está em casa também, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Jeremias capítulo 3, 24 a 26. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca, o Senhor é bom. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O profeta Jeremias escreve esse texto depois da queda de Jerusalém, por volta de 586 a.C. Esse texto ainda é lido até hoje nas sinagogas, quando eles se lembram no dia 9 de julho, a destruição de Jerusalém. Portanto, não foi uma coisa que aconteceu lá em algum lugar do planeta e que não teve sentido nenhum. Não, a destruição de Jerusalém deixou marcas profundas de tristeza, de dor, de tribulação, assim como nós também experimentamos marcas profundas de dor, de tristeza, de desolação nesses dias. E o profeta Jeremias, então, ele age como qualquer um de nós agiria. Ele lamenta. E ele chora. E ele lembra por que tudo aquilo aconteceu em Jerusalém. E ele lembra das coisas que eles estavam vivendo como consequência de uma atitude ou de atitudes daquele povo que não soube guardar, não soube considerar, não soube respeitar Deus e aquilo que Deus tinha para eles. Jeremias foi aquele profeta que deu de frente com os sacerdotes daquele tempo, que eram falsos sacerdotes e homens iníquos, homens que não andavam segundo o coração de Deus, homens que estavam distante dos propósitos de Deus, mas eram sacerdotes. E Jeremias é aquele profeta que confronta esses homens, que dá de frente com esses homens,
é aquele profeta que resiste a esses homens e à manipulação daqueles homens e à orientação falsa de falsos profetas, falsos sacerdotes. Mas o povo foi enganado, o povo foi ludibriado, o povo foi manipulado pelos sacerdotes iníquos. E tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém foi por conta dessa iniquidade presente na vida dos sacerdotes, que contaminou o povo, e o povo se deixou levar por aquelas contaminações, e o povo acabou se distanciando de Deus. O processo é longo, a história é longa, tem muitos detalhes nessa história. E o profeta, então, ele nos ajuda a entender desde o primeiro versículo, no primeiro capítulo desse livro, das suas lamentações, ele nos ajuda a entender sobre isso. É importante lembrar que tudo aquilo que aquele povo estava passando tinha uma raiz. Havia uma raiz de desobediência, havia uma raiz de infidelidade, havia uma raiz de deslealdade diante de Deus. E então o povo não podia atribuir a Deus a culpa daquilo que estavam passando. Como nós também, embora muitas vezes estejamos usando aquela frase daquele personagem de desenho, o Simpson. Eu esqueço o nome dele, o velho lá, o velho Simpson. Vocês sabiam que a família Simpson é metodista, né? Você sabia disso? É verdade. Pode ver lá nos desenhos animados, lá aparece os Simpsons, a família Simpson indo à igreja metodista. É vergonhoso, mas é verdade. Mas não tem Simpson só lá não, tem Simpson no Brasil também. Mas não vamos entrar nesse campo, isso não é a nossa discussão dessa noite, isso não é o assunto dessa noite. Mas o seu Simpson um dia disse assim: a culpa é minha e eu ponho em quem eu quero. E não é exatamente isso que muitas vezes essa tendência está em nós. A culpa é minha, então eu jogo em cima de quem eu quiser, eu culpo quem eu quiser, porque a culpa é minha. Se eu quiser eu assumo, se eu quiser eu atribuo a outra pessoa. Jeremias olha para aquela situação e Jeremias percebia que o que o povo estava passando era consequência das próprias atitudes de desobediência do próprio povo, e o povo não soube selecionar aquilo que os sacerdotes estavam fazendo e falando, e o povo se deixou levar pelas enganações dos sacerdotes. E portanto, aquele povo sofre, aquele povo passa por momentos difíceis, momentos de derrota, momentos de grandes tribulações. Jeremias explora a condição do povo, Jeremias explora a causa daquela situação, daquela condição, mas Jeremias também lembra de uma coisa importante que nós não podemos esquecer. Jeremias lembra da consolação de Deus. E é exatamente nesse ponto que nós precisamos lembrar nessa noite. Quantas coisas estamos sofrendo, quantas coisas estamos passando por conta da nossa própria desobediência. Quantas consequências nós sofremos por conta das nossas próprias decisões, por conta das nossas más escolhas, por conta das nossas péssimas decisões. Há quem diga que 97% das nossas decisões ou dos nossos problemas são por conta de nós mesmos. Nós somos culpados por volta de 97% dos nossos problemas. Já parou para pensar sobre isso? Mas é muito fácil a gente jogar a culpa em alguém. A gente dizer, fulano de tal é culpado, é esse, é aquele, e a gente atribui culpa para todo mundo, menos para a gente. Eu penso que nós precisávamos nos ocupar com o tempo de confissão de pecados, ter um instante mais longo, ter um tempo de
de avaliação. Nós usamos muito pouco tempo para lembrar dos nossos erros e pedir perdão por eles. É muito mais fácil nós pedirmos perdão por atacado. Mas é preciso lembrarmos dos nossos erros no varejo. É preciso dar nome ao pecado, é preciso dar nome às nossas falhas, é preciso reconhecer de fato o que nós somos e o que fazemos e o que deixamos de fazer, como nossa irmã Leia falou na sua oração. É preciso voltar ao lugar do pecado. Quantas vezes nós somos enganados, somos iludidos por nós mesmos, achando que, valeu, fui mal. Isso resolve. Isso conserta um relacionamento quebrado por uma falta, por um deslize, por um mau cuidado. Hoje em dia as pessoas não estão mais dizendo, me desculpe, perdão. As pessoas estão dizendo, fui mal. Isso eu já sei que você foi mal. Você não precisa me contar isso. Eu já estou sentindo o mal daquilo que você me fez. Estão me colocando na outra situação. É preciso ter uma atitude de contrição, uma atitude de arrependimento verdadeiro, uma atitude de quem foi capaz de olhar para si mesmo, alguém que foi capaz de olhar para o seu próprio espelho e entender a sua condição humana, o seu pecado e a sua desobediência e tentar de alguma maneira usar de todos os recursos para se recompor e para reconduzir aquele relacionamento, para pedir perdão e para ser perdoado. Dá trabalho. É mais fácil a gente passar batido por essas situações. É mais fácil a gente dizer para Deus, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Vamos em frente, toca o jogo. Mas às vezes nós temos que voltar ao lugar do nosso pecado e a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo ali. E a gente tem que se humilhar na presença do Pai. A gente tem que colocar o rosto na terra mesmo, a gente tem que se humilhar diante de Deus e dizer, Pai, pequei contra Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. Davi não fez isso? Davi era um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus. Temos um referencial chamado Davi, um homem que foi capaz de honrar esse título que ele recebeu, mas para ele chegar a ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus, Davi teve que se humilhar diante de Deus. Davi teve que se colocar numa situação, se prostrar diante de Deus e dizer, Pai, pequei contra Ti tão somente, já não sou digno. Nós achamos que somos cheios de dignidade, né? Achamos que estamos cheios de merecimento e de repente olhamos para aquele homem que se derreteu diante de Deus, que se quebrou diante de Deus, e nós precisamos encontrar esse caminho também para nós mesmos. O que significa voltar ao lugar do pecado? Voltar ao pecado. Vou trazer aqui uma ilustração muito simples. Você está lavando o seu carro, ou está lá regando o seu jardim, ou está lavando a calçada da sua casa. Uma coisa que não é recomendável a gente fazer, né? Lavar com mangueira. A gente primeiro passa a vassoura e depois a gente vem com uma aguinha ali só para tirar o mais... Não é assim que tem que funcionar? Mas a gente não faz. A gente lava a calçada com a mangueira. A gente varre a calçada com a mangueira. A gente não cuida da casa que Deus nos deu. A gente não cuida do planeta que Deus criou para nós vivermos com todo conforto. Essa é a grande verdade. E esse pecado nós nunca apresentamos diante de Deus. Quem aqui já diz, perdão, Senhor, porque hoje eu varri a minha calçada com a mangueira ligada? Alguém já pediu perdão por isso? Alguém aqui já pediu perdão, Senhor, perdoa, porque hoje, enquanto eu estava escovando o dente, a água estava caindo e indo para o ralo, estava perdendo água. Eu esbanjei água, eu joguei água fora. Alguém já pediu perdão por isso? São coisas tão pequenas da vida que certamente podem dar muito sentido à nossa existência quando nós reconhecemos que nós pecamos quando jogamos um pedaço de pão no lixo, quando nós jogamos um resto de comida no lixo,
que ainda pode ser aproveitada por alguém e por nós mesmos. Nós queremos um feijão da hora, queremos um arroz quentinho, queremos um macarrão bem prontinho, queremos um bife bem quentinho, queremos uma comida da melhor maneira, e nós dizemos, eu estou pagando, eu tenho o direito de ter. Mas nós esquecemos que enquanto nós temos um bife sobre a mesa, tem gente que está comendo o resto de lixo, o resto de comida no lixo. O que significa voltar ao lugar do pecado? Você está lavando o seu carro, você está regando as plantas, você está lavando a calçada, lavando o quintal, e de repente a mangueira se interrompe e a água para de fluir. E você olha e lá, mais ou menos a uns 10 passos, a mangueira deu um nó, dobrou. E você então começa a fazer assim com a mangueira. Ou é só eu que faço isso? E a gente não pede perdão a Deus por essa preguiça. A preguiça de ir lá e desdobrar a mangueira, que está tão fácil, tão simples, vai contribuir para o nosso coração. O coração vai agradecer pelos passos, os 10 passos que você vai lá, desdobra a mangueira e retorna e continua o seu trabalho. Não é verdade? Ó, está um aqui que pode dar um testemunho. Ele balançou a cabeça assim. Estou certo, filho? O que significa voltar ao pecado? Significa voltar ao lugar onde a água se interrompeu, o lugar onde a coisa se estragou, voltar àquele lugar onde o relacionamento se estragou e dar trabalho, a gente voltar lá e se reconduzir, e se recompor e pedir perdão e tentar de alguma maneira usar os recursos que nós temos para consertar aquilo que nós mesmos estragamos. Então a gente fica ali, acreditando que a mangueira vai se desdobrar sozinha. Quantas vezes nós ficamos acreditando que um simples fui mal, desculpa aí, resolve o problema. Eu tenho comigo, e eu aprendi isso numa das igrejas por onde eu passei, que quando eu ofendo uma pessoa em particular, eu devo procurar essa pessoa e consertar aquele relacionamento que foi estragado pela ofensa que eu fiz. Mas se caso acontecer de eu ofender alguém na frente de outras pessoas, o mínimo de dignidade é eu chamar aquela pessoa e chamar todas as pessoas que estavam naquele lugar, naquela hora, e pedir perdão para ela diante de todas as outras pessoas. Será que isso é pedir demais? Não, eu quero ver a situação consertada definitivamente. Eu não quero deixar rabinho nessa história. Eu não quero deixar pessoas acreditando que o desconforto do meu relacionamento com aquela pessoa ainda continua. Eu ofendi, a pessoa continua magoada comigo. Não, eu quero consertar isso de uma vez por todas. Botar uma pedra em cima daquela situação e vamos tocar a vida para frente e não precisamos mais lembrar daquilo. Mas nós somos especialistas em criar problemas, em criar confusões, e depois somos especialistas em jogar tudo para debaixo do tapete e deixar tudo lá escondido debaixo do tapete. Estou sendo muito terrorista na palavra dessa noite? Olhamos para Jeremias e nós encontramos Jeremias, um homem atordoado com as coisas que o povo fazia. Eu não posso me conter, eu não posso me conformar com as coisas erradas que eu faço ou com as coisas erradas que acontecem à minha volta. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: apresentai-vos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu quero experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para mim, eu não posso me acomodar e me conformar com os meus erros ou com as coisas erradas que acontecem à minha volta, mas eu preciso ser de alguma maneira um Jesus.
Eu preciso ser de alguma maneira um João Batista, que sai do deserto e vem falar de arrependimento, que sai do deserto e vem para o meio das pessoas, vem para a cidade para dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Esse é o papel da igreja. Essa é a função da igreja. Mas a igreja nesses dias está muito mais preocupada com ela mesma do que com os pecadores lá que estão lá na rua. A igreja do Senhor está se acomodando cada vez mais e está invertendo aquilo que Jesus disse para fazer. Jesus disse: ide, pregai, ensinai e batizai. A igreja diz: vinde. Nós estamos aqui esperando você chegar. Nós estamos invertendo, andando na contramão como igreja nesse tempo. Se nós queremos sobreviver como igreja do Senhor, seja em qualquer lugar desse planeta, nós precisamos ouvir a voz de Jesus que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos olhar realmente para a orientação maior que veio da boca do Mestre, da boca de Jesus. E ele sabia o que estava dizendo, ele sabia o que estava ensinando, ele não estava brincando com esse conceito. Ele sabia o que estava falando. Nós olhamos para a situação do povo no tempo de Jeremias. E nós então começamos a dizer: a Jeremias realmente tinha ele tinha subsídios, ele tinha razão em fazer tantos lamentos, em chorar tanto, em ser tão chorão como ele foi. Não dá para a gente discutir os motivos que Jeremias tinha para se lamentar. Não dá para discutir os motivos que nós temos nesses dias para nos lamentar também de tudo aquilo que está acontecendo na nossa terra e no nosso planeta, no nosso país, com a nossa gente. E é nessa hora então que nós como igreja precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Pai, orienta-nos, ajuda-nos a fazer aquilo que cabe a nós como igreja fazer nesse lugar. Dá-nos uma luz, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Um Espírito que não vem para nos emocionar, porque tem muito crente por aí acreditando que quando as pessoas se emocionam e quando as pessoas começam a pular e bater palma e gritar e é isso, é aquilo, é o Espírito que está agindo. E nós precisamos entender que o Espírito do Senhor, ele não vem para provocar emoções em nós, mas o Espírito Santo é derramado para nos dar poder para fazer a vontade de Deus. É esse o ministério do Espírito Santo. É essa a tarefa que o Espírito Santo tem nas mãos. E a palavra de Deus nos diz qual é o ministério específico do Espírito Santo. Ele vem para nos convencer do pecado e da justiça. Esse é o ministério do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina isso. E às vezes nós queremos acreditar que o Espírito Santo está presente entre nós quando nós começamos a pular e começamos a colocar para fora e exteriorizar as nossas emoções, os nossos sentimentos. O Espírito está aqui, a igreja está cheia do Espírito. Mas onde está a igreja enquanto missão, enquanto povo de Deus, enquanto referencial de Deus, enquanto agência missionária nessa terra? Onde é que está a igreja? Ah, pastor, no dia do aniversário, o senhor vem com uma palavra tão dura como essa, o senhor vem falar de lamentação, o senhor vem falar disso tudo, o senhor bem que podia ter trazido uma palavra assim muito mais confortável para nós, uma palavra assim de motivação. Eu olho para essa palavra de Jeremias e eu encontro muita motivação nessa palavra. Eu não sei se você está conseguindo olhar, mas eu estou olhando e eu vejo motivação. É uma palavra que me faz pensar, é uma palavra que me faz refletir, é uma palavra que me leva a olhar para dentro de mim, do meu próprio eu, e olhar para mim, olhar para as minhas atitudes, e repensar meus conceitos, meus valores, e tomar algumas atitudes a respeito de tudo isso.
Aí a palavra tem força, aí a palavra tem poder. A palavra está se manifestando com poder em cada um de nós. Há quem diz que quando a palavra não nos incomoda, ela nos acomoda. Eu quero pedir que você, quando ler a palavra de Deus, você leia a palavra de Deus e busque encontrar incômodos nessa palavra, porque o incômodo vai, de alguma maneira, te dar um empurrãozinho, vai te dar uma motivação, vai te fazer repensar algumas coisas, e essa palavra não vai te acomodar, essa palavra vai te incomodar, e nesse incômodo você será levado um pouco mais para frente, em função da palavra, pelo poder da palavra, pela manifestação da palavra. A palavra não foi trazida a nós, não foi deixada a nós simplesmente para ocupar um lugar na nossa mente ou na nossa vida. A palavra foi trazida a nós, a palavra chegou até nós por conta do desejo de Deus, por conta de uma vontade de Deus, por conta de um propósito de Deus. A palavra não foi escrita tão somente para nos contar historinhas. A palavra foi escrita para que nós pudéssemos experimentar a manifestação do poder de Deus a cada dia e em todos os lugares. A minha esperança está em Deus. Esta é uma declaração do profeta Jeremias. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda aí, você pode dar uma espiadinha no capítulo 3, no versículo 20. No capítulo 3, o profeta fala da tristeza. E ele convida o povo a reconhecer o pecado. Você deve ter percebido que tudo aquilo que eu falei até agora tem esses dois fatores. Falei da tristeza e falei de reconhecimento do pecado. Jeremias, lá no versículo 20, e vale a pena a gente ler o capítulo todo, vale a pena a gente ler o livro todo. Eu te convido a fazer essa leitura o mais rápido possível. No versículo 20, ele diz: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Olha só a situação que o profeta estava, a situação que ele estava enfrentando. Um profundo abatimento, uma profunda aflição. E ele diz no versículo 21, disto me recordarei no meu coração. Eu não posso esquecer das minhas aflições. Eu não posso esquecer das situações difíceis que eu já passei. Eu tenho que considerar tudo isso como parte da minha história. E eu tenho que lembrar que a minha história está sendo escrita por duas mãos. A minha e a de Deus. Tem muita gente por aí entrando num pensamento equivocado de que Deus é culpado de tudo que acontece conosco. Deus sabe de tudo que acontece conosco. Há certas situações que nós enfrentamos que nós podemos dizer, Deus permitiu aquilo, mas nós não podemos atribuir a culpa. O camarada sai de viagem nas férias com a família dentro do carro, não faz revisão dos freios, não faz troca de pneus, não faz troca de óleo. No caminho acontece um acidente, acontece uma desgraça e ele diz, Deus quis. É fácil jogar a culpa em Deus, mas quem devia ter tomado as providências para que não acontecesse, para que se evitasse aquele acidente, era Ele. Há uma corrente de pensamento onde as pessoas estão jogando toda a culpa das coisas tristes e erradas e os dissabores da vida em Deus. Foi Deus que quis. Mas nós temos parte nessa história, nós também somos agentes da nossa história, nós também escrevemos parte da nossa história. Deus usa e nós também usamos das mãos para escrever a nossa história. Quando fazemos escolhas mal feitas, quando decidimos coisas que não devíamos decidir, quando escolhemos caminhos que não deveríamos trilhar, a palavra de Deus nos diz que há caminhos que parecem ao homem ser bom, mas o fim deles não é o melhor.
Quantas coisas nós já decidimos e quebramos a cara lá na frente. Quantas coisas, quantas escolhas já fizemos e lá na frente nós nos arrependemos profundamente por conta delas. Ou será que é só eu, só comigo que já aconteceu isso? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, também não vou pedir para ninguém dar um testemunho, mas eu tenho comigo que muitos de nós aqui já se arrependeu de alguma decisão feita, de uma escolha feita. Estou certo ou estou errado? Eu lembro quando eu era solteiro, por muitas vezes eu cheguei em casa, por várias vezes eu cheguei em casa e falei para o meu pai: pai, eu estou de paquera com fulana de tal, e eu estou querendo namorar com a menina, e eu estou pensando em namorar com ela, o que o senhor me diz? Uma interrogação aqui: quem já fez isso, ou qual jovem daqui já fez isso, ou tem o costume de fazer isso? Chegar em casa e falar para o pai: ó pai, eu estou pensando, ou para a mãe, eu estou pensando em fazer isso, o que você me diz? Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas meu pai me ensinou a fazer isso. Jovem, você precisa procurar uma pessoa de referencial e chamar essa pessoa para ser o seu parceiro de oração. Você, adolescente, precisa dessa parceria de oração. Repartir com teu pai e com a tua mãe aquilo que você está pensando em fazer, porque teu pai e tua mãe, é bem provável que eles tenham um grau de sabedoria mais do que você para te ajudar a buscar a direção de Deus para aquilo que você está querendo fazer. Estou certo ou estou errado? Então eu procurava meu pai e dizia dos meus planos. E sabe o que meu pai falava? Vamos para o quarto. E chegava lá no quarto, meu pai se ajoelhava na minha esquerda, eu no meio e a minha mãe na direita. Nós nos ajoelhávamos na beira da cama dos meus pais. E ali então meu pai orava e minha mãe orava por mim. E eu lembro claramente que meu pai sempre pedia: Deus, abre o entendimento do nosso filho, para que ele não escolha as pessoas erradas, para que ele saiba o que ele está fazendo. Dá sabedoria, dá discernimento para o nosso filho. Quantas vezes eu ouvi meu pai intercedendo por mim, ajoelhado na beira da sua cama. E eu gostaria de ter meu pai ainda hoje, para poder fazer isso por mim, porque até hoje eu preciso tomar decisões e fazer escolhas. Mas meu pai se foi, minha mãe se foi, eu já não os tenho mais. Mas eu ensinei os meus filhos a fazerem isso, e eu quero que eles ensinem para os meus netinhos a fazerem isso. Antes de tomar qualquer decisão na vida, antes de fazer qualquer escolha na vida, antes de tomar qualquer atitude, vamos nos colocar na presença de Deus e vamos pedir: Deus, Senhor, me ajuda a entender esse negócio, me ajuda a tomar essa decisão, me ajuda a fazer essa escolha. Eu preciso da tua direção sobre a minha vida, para que eu não quebre a cara lá na frente e não faça outras pessoas sofrerem comigo. Se o povo estivesse confrontando as ideias dos sacerdotes iníquos no tempo de Jeremias, o povo não estaria passando por aquela situação tão lamentável, e o Jeremias não estaria chorando e lamentando daquele jeito. Mas o povo achou que sabia o que estava fazendo, como nós muitas vezes achamos que estamos fazendo. Estamos cheios da razão, não precisamos pedir opinião para ninguém. Eu decido e está decidido, e eu dou conta de mim mesmo, eu sou dono do meu próprio nariz. Será que é verdade? Será que é verdade? Nós somos donos do nosso próprio nariz? Deus é o dono. Eu devo me reportar a Ele. Eu devo buscar ao Senhor em oração, para fazer minhas escolhas, tomar minhas decisões e prosseguir, entendendo que eu estou escrevendo a minha história numa parceria com Deus. Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Dá uma cutucadinha na pessoa do seu lado aí e fala: ó, aguenta firme que ele já está acabando. Falemos um pouco de esperança. Eu estou certo que cada um de nós aqui tem um grau de esperança guardado aí. Você está pensando em alguma coisa que você está esperando.
Tem alguma mulher grávida aqui? Pode até ter, mas às vezes, hoje em dia estão escondendo, né? Hoje em dia estão esperando 2, 3 meses para contar, né? Tem uma aí, filho? Indiscutível o que ela está esperando. Não dá para discutir. Todo mundo sabe o que ela está esperando. O que o futuro papai está esperando. O que a família está esperando. O que os avós estão esperando. Há aquele que está esperando por um diploma, que foi um período tão suado, um período tão desgastante, mas completou um curso e agora está esperando receber o diploma para seguir carreira. Há aquele que está esperando uma oportunidade de emprego, aquele que está esperando uma promoção no emprego, aquele que está esperando o financiamento da casa própria, aquele que está esperando juntar dinheiro para poder casar, aquele que está esperando isso, aquilo. Existem esperanças, expectativas por toda parte. E nós precisamos colocar essas esperanças diante de Deus e dizer: Senhor, acima de todas as esperanças que eu estou experimentando, eu quero aprender a esperar em Ti. Porque quando eu espero em Ti, eu experimento o tempo do Senhor na minha vida, e isso é uma coisa imprescindível para cada um de nós. Nós não podemos desmerecer isso, nós não podemos esquecer dessa verdade. Eu preciso esperar em Deus. Eu posso fazer planos, eu posso ter sonhos, mas eu coloco nas mãos do Senhor e digo: Senhor, me ajuda a entender tudo isso. Porque é fácil a gente cantar aquele cântico que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Ah, como é fácil cantar aquela canção. Vocês cantam essa música aqui? Cantam ou não? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas na prática, muitas vezes, as pessoas questionam Deus porque Ele não fez do jeito que a gente queria. E Tiago, na sua epístola, ele diz: pedis e pedis mal, porque pedis para o vosso próprio deleite. E nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, isso que eu estou pedindo está de acordo com o teu princípio, com a tua vontade, com aquilo que o Senhor tem para mim? Confirma no meu coração, porque se eu não sentir que é do Senhor, eu vou desistir de pedir esse negócio. Quando eu estava em Pindamonhangaba, da outra vez, os anos 90, 94, eu estive visitando semanalmente uma senhora, membro da nossa igreja em Pindamonhangaba, que estava internada aqui no hospital, aqui pertinho, aqui para cima, tem um hospital, não tem? Perto da rodoviária ali. Eu esqueço que hospital que é esse. Hospital Escola? Isso, tá lá. E eu vinha visitar a dona Zezé, e um dia, alguns de vocês devem ter conhecido o pastor Aristides, que morava em Pindamonhangaba. Eu perguntei, dona Zezé, a senhora quer que eu traga o pastor Aristides para visitar a senhora semana que vem? Ela falou: pode trazer, eu gosto muito dele. E eu trouxe o pastor Aristides. Entramos no hospital, quando entramos no quarto, eu falei: bom, eu faço visita para ela toda semana, então hoje eu vou deixar o pastor Aristides mais à vontade, vou deixar ele conversando com ela e eu vou ficar do lado aqui. E ele conversando com ela, e ali contando algumas histórias, eles se conheciam já há muitos anos, lá na cidade de Cunha. E num determinado momento o pastor Aristides falou: bem, minha irmã, agora vamos orar? Ela disse: sim, pastor, vamos orar. E ele disse: mas eu queria orar aquilo que a senhora tem, a mesma coisa que a senhora tem orado diante de Deus. Eu quero me juntar à sua oração. Eu não quero fazer uma oração diferente. Eu quero perguntar: me diga, o que a senhora tem pedido para Deus? Sabe o que ela falou? Pastor, peça para Deus tirar o meu sofrimento, porque eu não aguento mais de tanta dor, tanto sofrimento. Ela já estava na casa dos 90, já tinha passado de 90. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta tribulação aquela mulher já havia passado em toda a sua vida. Mas ela ali, de uma maneira consciente, diz: pastor, peça para Deus tirar o meu sofrimento, que está muito grande, eu não aguento mais. Então o pastor Aristides colocou a mão sobre aqueles cabelos brancos da dona Zezé. E aí ele disse: Senhor, ouve a oração da tua serva, porque agora eu me junto a ela. Porque Jesus um dia falou que onde tivessem 2 em meu nome, falando e pedindo a mesma coisa, eu ali estaria presente. E ele abençoou a irmã Zezé, e a irmã Zezé então recebeu aquela oração, e nós fomos embora.
Algumas semanas depois, a irmã Zezé faleceu. E eu tenho comigo que, quando Deus recolheu a irmã Zezé, Deus estava ouvindo a oração da irmã Zezé, junto com a oração do pastor Aristides e a minha oração também. Porque nós precisamos juntar as nossas preces diante de Deus, numa única voz, e pedir a mesma coisa. Se houver discordância entre nós, diante de Deus, quem é que Deus vai atender? Deus vai privilegiar um e abandonar o outro? Mas Deus sendo o amor, Deus sendo compaixão, Deus sendo aquele que é, Ele certamente espera que nós estejamos concordando com as mesmas orações, para que possamos experimentar a mesma bênção da parte do Senhor sobre nós. Pai, você é o sacerdote da tua casa. Se você ainda não entendeu isso, você precisa entender a partir dessa noite. Você é aquele homem que Deus colocou lá e você tem que ser um intercessor dos seus filhos e da sua esposa. Você é um sacerdote do teu lar e você não pode perder essa perspectiva de vida. Mãe, você é uma sacerdotisa. Sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e a pessoa, e Deus é aquele que intercede pela pessoa diante de Deus. Pai, você tem feito isso, você tem cumprido essa tarefa, você tem orado pelos seus filhos, você tem jejuado pelos seus filhos, ou você tem torcido para eles. Uma coisa é a gente torcer para que eles tenham sucesso, eles se deem bem na vida. Outra coisa é a gente se dobrar diante de Deus e se humilhar na presença do Pai, e rogar por eles, e chorar por eles, e clamar em favor deles. Esta geração está correndo um perigo muito grande. Essa geração está às portas de um abismo. Conceitos, valores estão sendo jogados no lixo. A palavra de Deus está sendo banalizada de muitas maneiras. Os princípios de Deus estão sendo esquecidos. E há muitos pais e há muitas mães que não estão nem ligando para isso, estão alimentando ainda, estão dando muito mais aquilo que os filhos querem do que aquilo que os filhos precisam ter. Alguém um dia disse deu uma receita, como criar um adolescente delinquente. Primeira receita. Espero que ninguém aqui aceite essa receita, mas como é que se cria um adolescente delinquente? Primeira receita: dê a ele tudo o que ele quiser. Crianças, antes de pedirem alguma coisa para os seus pais, adolescentes, antes de pedirem alguma coisa para os seus pais, perguntem para vocês mesmos se aquilo é bom, agradável e perfeito para vocês, se aquilo vai ter bom resultado, se aquilo vai ser útil, se aquilo vai ser para edificar vocês. Pergunte para o papai, pergunte para a mamãe, peça para eles orarem por você. É isso que nossa geração está precisando, é isso que nós estamos precisando fazer, para que igrejas sejam fortes por conta de famílias fortes. Igreja forte, famílias fortes compõem igrejas fortes. E é nesse sentido, então, que nós certamente não vamos ter muitos motivos para nos lamentar lá na frente. Mas nós vamos poder olhar para esta geração e vamos poder dizer: eu fiz a minha parte, eles já aprenderam a fazer a parte deles. Esperamos em Deus que todos façam a sua parte, todos escrevam a sua história numa parceria com Deus, em consonância com a vontade de Deus, junto com Deus, para que o mundo seja melhor, para que as famílias sejam melhores, para que a igreja seja o melhor lugar para todas as pessoas. Minha esperança está em Deus. E essa expressão está baseada no texto que nós lemos lá no início. Lamentações de Jeremias 3, 24 a 26. Assim diz o profeta chorão: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma: portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eis aí uma breve receita. É bom a gente esperar no Senhor. É bom a gente aguardar no Senhor. O problema é que a gente tem uma dificuldade de cumprir essa caminhada. É importante a gente confiar,
esperar e descansar. A gente até confia, a gente até espera, porque não tem outro jeito, tem que esperar mesmo. Mas a gente fica no meio do caminho, enquanto espera, a gente fica ali naquela tribulação, não consegue dormir, perdeu o humor, começa a tratar mal as pessoas, começa a bater a porta da geladeira, a chutar o cachorro, a bater a porta do carro, a tratar mal as pessoas que nos servem. Não é assim que acontece? Porque a gente está impaciente, a gente não tem aquela paciência suficiente e necessária para chegar até onde a gente precisa chegar, para receber aquilo que a gente espera receber. Então, é difícil a gente descansar enquanto espera. Mas lembre-se que é importante confiar, esperar e descansar. E o descansar é a parte mais difícil ainda. Porque, de repente, você está lá na fila do banco. Hoje não tem mais fila no banco, né? Hoje tem fila lá dentro de casa, né? A gente fica na frente do computador fazendo fila. Cada um quer fazer seus pagamentos, fazer isso, mandar seu Pix, é isso aqui. Agora tem fila dentro de casa. Mas esse é outro assunto. Você está numa fila esperando, aguardando um atendimento, alguma coisa, e está demorando, e você começa a olhar no relógio, você começa a se preocupar com o tempo, você olha no celular e vê as pessoas entrando e saindo, e você fica naquele estresse todo. É difícil esperar, é difícil descansar. Descansa, não tem jeito, ninguém vai pular à sua frente, ninguém vai ocupar o seu lugar, vai chegar a sua vez, você já tem uma senha, espera chamar a sua senha, não é assim que funciona? Mas a gente não consegue descansar, a gente começa a reclamar, isso aqui está muito demorado, isso aqui está difícil, eu nunca mais venho nesse lugar, eu vou procurar outro lugar, outro atendimento. A gente não descansa. Diante de Deus nós precisamos confiar, esperar, descansar, e esperar, e descansar. Descansa. Deixe Deus cuidar da coisa. Deixe Deus cuidar da situação. O que você já fez já foi suficiente. Daqui para frente, Deus vai fazer o resto. Porque o impossível não está ao nosso alcance, mas está nas mãos de Deus. Deus é o Deus do impossível. E essa bandeira a gente precisa levantar todos os dias. O meu Deus é o Deus do impossível. Quando não der mais pé para mim, quando não houver mais chance para mim, Deus vai cuidar dali para frente da minha situação. Deus vai ajudar, porque Deus é um Deus de graça e poder, é um Deus de misericórdia. E Lamentações, Jeremias diz: porque as misericórdias de Deus se renovam sobre a minha vida todas as manhãs. Não reclame que amanhã vai ser segunda-feira, porque cada segunda-feira é mais uma oportunidade de você experimentar aquilo que você precisa experimentar, aquilo que Deus permite na sua vida. Lutas virão, mas o Senhor será contigo em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu tenho por costume convidar as pessoas a terem uma prosa com Deus, uma palavra com Deus, um pequeno momento de oração, de conversa com Deus, depois que eu prego. E eu quero convidar você nessa noite, depois de tudo que você ouviu nessa noite, o que você tem para dizer para Deus? O que você tem aí guardado no seu coração, na sua mente, para dizer para Deus? Me desculpa se o que você tem é: nossa, esse pastor cansou, falou demais hoje. Me perdoe por isso. Mas eu falei aquilo que Deus colocou no meu coração, e Deus falou: fala isso. Isso deve ser bom para eles. E é por isso que eu falei. Mas eu quero pedir que você, de alguma maneira, tenha uma reação diante de Deus em oração nesta hora, e diga para Deus, dê um retorno para Ele. Diga o que você está sentindo. Se essa palavra te confrontou, diga: Senhor, essa palavra me confrontou. Essa palavra me fez repensar alguns conceitos da minha vida. Me ajuda nesse processo. Senhor, essa palavra me incomodou de tal maneira que eu não consigo fazer as coisas do mesmo jeito que eu venho fazendo até hoje. Aleluia, graças a Deus, essa palavra tem efeito, essa palavra nunca volta vazia. Essa palavra chegou, entrou e penetrou no teu coração e encontrou lugar ali no teu coração como uma semente em terra boa. Então, agradeça ao Senhor, fale com o Senhor nesta hora. Nós vamos ter uns minutinhos para a gente ter essa conversa. Abra o teu coração para o Senhor.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e poder chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu poder, Senhor. Oh Deus, realiza em nós a tua vontade, Pai. Realiza na nossa família, na vida dos nossos queridos, na vida do nosso lar, ó Deus. Realiza, ó Deus, a tua vontade. E ajuda-nos a entender esta vontade que por vezes parece ser meio que distante ou estranha para nós. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua vontade e dizer amém para ti, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor permite acontecer na nossa vida. É certo, ó Deus, que às vezes a gente não concorda, porque a gente não está vendo lá na frente, mas o Senhor está vendo lá na frente. E às vezes nós nos rebelamos contra ti, isso é uma verdade, Pai. E nós confessamos esta rebelião e nós pedimos perdão, porque não sabemos de fato o que estamos fazendo, porque estamos nos baseando no nosso próprio entendimento. E nós esquecemos que a tua palavra nos diz para nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, mas para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor tudo fará por nós. Oh Deus bendito, nessa noite, quando a tua palavra nos confronta e nos faz lembrar de algumas coisas pessoais, coisas muito íntimas, oh Deus amado, que teu Espírito Santo continue falando ao coração da tua igreja, que teu Espírito continue nos incomodando com as verdades a respeito de nós mesmos, que o teu Espírito Santo continue nos confrontando com o pecado e nos convencendo do nosso erro e da nossa limitação. Que teu Espírito, ó Deus, tenha sempre um lugar dentro da nossa casa, na vida da igreja e em nossos corações, onde Ele possa agir com toda a liberdade, tocar nas nossas feridas, sarar as nossas dores e nos impulsionar e nos conduzir a um caminho de retidão ao centro da tua vontade. Oh Deus bendito, nós te damos graças por esta noite, pois saímos de casa e viemos a esse santo lugar de oração e podemos voltar para casa dizendo que não perdemos tempo em ter vindo aqui, mas fomos agraciados pela tua palavra, pudemos louvar o teu bendito nome, pudemos nos encontrar como família do Senhor nesse lugar, pudemos lembrar daquilo que o Senhor já fez e esperar por aquilo que o Senhor ainda fará na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Que a tua bênção esteja sobre esta comunidade, sobre a sua pastora, sobre toda a liderança dessa igreja. Que esse lugar, ó Deus, seja um lugar de bênção, onde as pessoas encontrem uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de alento. Onde as pessoas encontrem um conforto que vem da tua parte. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos para sermos tão somente aquilo que tu desejas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a trilhar os caminhos da fé com dignidade e esperança. Assim nós oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.